Fala, futuros oficiais da PM do Estado de São Paulo. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 7ª aula da playlist rumo à Academia Barro Branco. Nesta aula, eu inicio a correção da prova de 2022, corrigindo as questões 45 e 46, beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 7, tá? Vamos ver o que está dizendo aqui. Correção da prova de 2022, parte 1. A questão 45 da prova estava dizendo o seguinte: considere os afixos de 7 números complexos indicados no plano de Argand-Gauss. Então, aqui eu tenho a representação de 7 números complexos no sistema cartesiano. Estes pontos que representam esses números complexos no plano cartesiano são chamados de afixos. Tá? Dado Z, então, número complexo Z, 2 raiz quadrada de 2, vezes o cosseno de 7π sobre 4 mais I seno de 7π sobre 4. Então, observe que ele está sendo representado aqui na forma trigonométrica. Tá? Nós temos duas representações para números complexos, na forma algébrica e na forma trigonométrica. O afixo do número complexo W vezes I mais E é. Então, olha, eu tenho que multiplicar o número complexo W pelo número complexo Y e somar com o número complexo Z. Só que para fazer esse produto, o que eu vou fazer? Eu vou escrever todos esses números complexos na forma algébrica, primeiramente. Então, olha, lembrando aqui, forma algébrica de um número complexo. Eu vou indicar aqui por FA, que é a forma algébrica. Todo número complexo, ele pode ser representado na forma algébrica como A mais BI, tá? Aonde o A é a sua parte real, representado no eixo X, e o B é a sua parte imaginária, que é representado no eixo Y. E o afixo, que é o ponto que vai representar o número complexo no sistema cartesiano, ele tem as coordenadas A e B, aonde o A é a parte real, ou seja, é a sua abscissa, e o B é a sua parte imaginária, que seria a sua ordenada, a ordenada do ponto dele no sistema cartesiano. Então, para o número complexo W, vamos ver as coordenadas ali do afixo do W, para poder escrevê-lo na forma algébrica. Então, o W está aqui, ó. As coordenadas do W, observe que ele está sobre o eixo Y. Então, ele tem o valor 0 para X e 3 para Y. Tá? Tá aqui as coordenadas do W. 0 para X e 3 para Y. Então, a sua forma algébrica seria A mais BI. 0, que é o valor do A, mais BI. O B é 3, 3I. Então, o número W, número complexo W, é 3i. Eu vou precisar do y. Vamos lá ver as coordenadas, né, do afixo do número complexo y. O y está aqui. Então, para o eixo x, ele tem o valor 2. Para o eixo y, ele tem o valor 1. Então, seu A é igual a 2. Seu B é igual a 1. Tá? Coordenadas 2 e 1. Então, o y será representado a 2A mais 1i. Então, vai dar 2A mais i. Já o número complexo z, ele está na forma trigonométrica. 2, raiz quadrada de 2, que multiplica o cosseno de 7π sobre 4, mais i seno de 7π sobre 4.
tá? Como que eu transformo ele para a forma algébrica? Calculando o cosseno e o seno de 7π sobre 4. Lembrando que 7π sobre 4, transformando isso daqui para graus, seria 7 vezes o π, que é 180, dividido por 4, tá? Que vai me dar 315 graus. Então, eu teria que estar calculando o cosseno de 7π sobre 4, que seria igual ao cosseno de 315 graus, para substituir o valor ali. E o seno de 7π sobre 4, que seria o seno de 315 graus, tá? Olha, 315 graus é um arco do quarto quadrante. Eu tenho que reduzi-lo para o primeiro quadrante, tá? Então, a redução do quarto quadrante para o primeiro quadrante, eu tiro de 360 graus. Então, 360 menos 315 vai me dar 45 graus. O cosseno no quarto quadrante é positivo, então o cosseno de 315 será igual ao cosseno de 45. Como que eu cheguei no 45? Redução do quarto quadrante para o primeiro, eu tiro de 360 o arco. O seno no quarto quadrante ele é negativo, então o seno de 315 graus será menos o seno de 45 graus. Substituindo os valores, seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 45, o seno também é raiz quadrada de 2 sobre 2, só que aqui é negativo porque este arco se encontra no quarto quadrante. Então, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, o número complexo z será igual a 2 raiz quadrada de 2, que multiplica o valor do cosseno de 7π sobre 4, é raiz quadrada de 2 sobre 2, mais i, que multiplica o seno de 315 graus, que é menos raiz quadrada de 2 sobre 2, tá? Efetuando aqui a distributiva, 2 raiz quadrada de 2 multiplicado por raiz quadrada de 2 sobre 2, eu já posso simplificar aqui, olha, o 2 com o 2, vai me sobrar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vai dar 2. Distribuindo para i vezes menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Faço a distributiva aqui. Mais e menos na multiplicação dá menos, já dá para simplificar o 2 do raiz quadrada de 2 com o 2 do denominador aqui. Então, vai sobrar menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2, menos 2i. Então, estão os três números complexos na forma trigonométrica. Então, agora nós vamos finalizar efetuando a multiplicação, que é w vezes y mais o complexo z. Então, o w é 3i, que multiplica o y, que é 2 mais i, mais o complexo z, que é 2 menos 2i, tá? Então, w não. Isso é w, não é x. Deixa eu arrumar aqui. W vezes y. Então, w vezes y mais z vai me dar. Efetuando aqui a distributiva, 3i vezes 2 vai dar 6i. 3i vezes i vai dar 3i ao quadrado. Então, eu vou ter 6i mais 3i ao quadrado, somado com 2 menos 2i. Então, para efetuar essa soma, eu tenho que agrupar parte real com parte real, imaginário com imaginário. Não pode esquecer aqui, galera, né,
que I ao quadrado corresponde a menos 1, tá? Então, aqui eu vou ter menos 3. Ok? Eu vou ter aqui menos 3. O menos 3 somado com 2, parte real somado com parte real, tá? Menos 3 somado com menos 2, com mais 2, dá menos 1. Parte imaginária com parte imaginária. Eu tenho mais 6i, eu vou somar com menos 2i. Então, vai me dar mais 4i. Tá? Então, tá aqui o resultado da operação W vezes Y mais Z. O seu afixo, então o afixo deste produto é o ponto de coordenadas menos 1 para x, que é a parte real, 4 para y, que é a parte imaginária. Então, qual o número complexo que tem, né, o seu afixo representado por essas coordenadas? Menos 1 e 4, ó. Eu vou observar aqui, que é o Q. Olha aqui, ó. O Q é menos 1 para x e 4 para y, tá? Então, a resposta aqui, alternativa B de bom, B de bola. Ok? Então, aí, olha, o que que nós vimos, né? Sobre operações com números complexos, né? Nós vimos aí como é a forma algébrica de um número complexo, tá? Nós vimos como é o afixo de um número complexo, que é a sua representação no plano cartesiano, e vimos também forma trigonométrica de um número complexo. Tudo bem? Vamos lá, então, para a questão 46. Bem, galera, a questão 46. O polinômio p de x, x ao cubo menos mx quadrado mais n, em que m e n são constantes reais, é divisível pelo polinômio q de x. X quadrado menos x menos 3. Sabendo que p de 3 é igual a 0, a diferença n menos m é igual a... Ora, eu vou precisar descobrir os valores das constantes m e n. Como está dizendo que p de x é divisível por q de x, então, ao dividir p de x, que é x ao cubo menos mx quadrado mais e por q de x, que é x quadrado menos x menos 3, como p de x é divisível por q de x, o resto da divisão vai ter que dar 0, tá? Porque está dizendo que é divisível. O método que eu vou chegar aqui nos valores de m e n, que eu vou efetuar essa divisão, é o chamado método de Descartes, que é fazer a divisão por comparação, tá? Então, lembrando o seguinte, se eu estou dividindo um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 2, o quociente vai ter que ser de grau 1. Só que eu não sei quem é este polinômio de grau 1 ainda. Então, eu vou escrever um polinômio de grau 1 aqui, a forma de um polinômio de grau 1. O quociente vai ter que ser de grau 1, forma ax mais b. E o teorema fundamental da divisão. O que que diz? Que dividendo é igual a quociente vezes o divisor somado com o resto. Nessa divisão, quem que é o dividendo? É o x ao cubo menos mx quadrado mais n. Esse é o dividendo. É igual ao quociente. Quem que é o quociente? Ax mais b. Multiplicado pelo divisor. Quem que é o divisor? X quadrado menos x menos 3. Somado com o resto. Quem que é o resto? 0. Tá? Então, nós vamos ter aqui que ax mais b, que é o quociente, multiplicado pelo divisor, que é x quadrado menos x menos 3, somado com o resto. O resto é 0. Então, dividendo é igual a quociente, que multiplica o divisor, somado com o resto.
Agora, à direita da igualdade, nós vamos efetuar as multiplicações, agrupar os termos de mesmo grau e comparar com o polinômio da esquerda da igualdade. Distribuindo ali o ax multiplicado por x ao quadrado vai dar x ao cubo, ax multiplicado por menos x vai dar menos ax quadrado, ax multiplicado por menos 3 vai dar menos 3ax. Beleza? Agora nós vamos distribuir o b. b vezes x quadrado vai dar b vezes x quadrado. b vezes menos x vai dar menos bx. Beleza? b vezes menos 3, menos 3b. Bem, somado com zero não há necessidade. À direita da igualdade, vamos agrupar os termos de mesmo grau para comparar com o polinômio da esquerda. Então, x ao cubo menos mx quadrado mais n é igual. À direita, ao cubo eu só tenho a. Ax ao cubo. Ao quadrado, eu tenho menos a, tá? Mais b. Que multiplica quem? X ao quadrado. Com x, eu tenho o menos 3a menos b. Menos 3a menos b. São os termos que tem x. E sem x, eu tenho menos 3b. Então, comparando, ó, os polinômios têm que ser iguais. À direita, o coeficiente do x ao cubo é a. O coeficiente do x ao cubo à esquerda é 1, porque é 1x ao cubo. Nós já matamos o valor do a. O a igual a 1. Quem acompanha x ao quadrado, à esquerda, menos m. Quem acompanha x ao quadrado à direita, menos a mais b. Então, ó, menos m. Desculpe, gente. Menos m terá que ser igual a menos a mais b. À direita da igualdade, o coeficiente do x é menos 3a menos b. Observa que a esquerda não tem x. Então, olha, o menos 3a menos b terá que ser igual a zero. Tá? Quem não tem x, à esquerda, o n. Quem não tem x, à direita, o menos 3b. Então, daqui eu vou tirar que o n é igual a menos 3b. Então, observa que para calcular os valores de m e n, eu vou precisar descobrir os valores de a e b. O a eu já descobri. O a é 1. Para calcular o b, eu substituo aqui na terceira equação. Ó. Então, menos 3a. Então, menos 3 vezes 1, menos b, igual a 0. Passo o b para a direita, vai ficar b igual a menos 3. Matamos o valor do b. Tá? Descoberto o valor do b, agora já dá para descobrir os valores de m e n. Na segunda equação, menos m é igual a menos a, então menos 1, somado com o b, que é menos 3. Somado com o b, que é menos 3. Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. Menos m igual a menos 4. Multiplico por menos 1, m igual a 4. Beleza? O valor do n na quarta equação. N é menos 3 vezes o b. Então, menos 3 vezes menos 3. O meu n vai me dar 9. Show? O exercício pede a diferença n menos m. O n é 9. O m é 4. 9 menos 4 dá 5. Resposta alternativa B de bom, B de bom. É D, né? D de dado, não é B não. D de dado. Show, galera? Então, olha, era um exercício envolvendo aí divisões de polinômios. É um assunto aí do terceiro ano do ensino médio. Observa que este dado P de 3 igual a 0 nem precisou ser usado aí
na resolução do nosso exercício. Tá? Por aqui eu já cheguei ali nos valores de MN, que é o que eu precisava. Tudo bem, galera? Então tá aí, olha. E o método que eu fiz a divisão é o chamado método de descarte. Poderia ter feito pelo método da chave? Sim. Mas eu acho que quando a gente tem que encontrar constantes numa divisão, eu aconselho fazer pelo método de descartes, tá? Relembrando por que o quociente deu de grau 1. Eu estava dividindo grau 3 por grau 2, então tem que dar grau 1. Se eu estou dividindo grau 4 por grau 2, o quociente vai dar um polinômio de grau 2. Tudo bem? Então aqui, galera, eu estou encerrando a 7ª aula da playlist. Tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios, deixe no comentário que eu terei o maior prazer em atendê-los. Não esqueça de dar um joinha aí no meu canal, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas, tudo bem? Logo, logo já vou estar lançando a aula 8, onde eu vou estar dando sequência na correção dessa prova de 2022. Tudo bem? Se inscreva para ter notificações. Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!